Olá, eu sou João Paulo, estudante do oitavo período do Polo Limoeiro, do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da óptica geométrica. E hoje, nós vamos tratar Olá, sou João Paulo, estudante do oitavo período de Licenciatura em Física do Polo Limoeiro, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e estou aqui hoje para que nós possamos dar continuidade ao estudo da óptica geométrica. Essa atividade, essa aula, tá? Ela é uma aula relacionada à disciplina de estágio curricular supervisionado, como a gente sabe, né? Sobre a orientação da professora Ana Paula Bruno e da professora tutora também, Isabelle, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a reflexão e a refração da luz, que são fenômenos ópticos. Até então nós estamos falando dos princípios de propagação da luz, conhecendo um pouco como a luz se propaga, os meios em que ela se propaga, os efeitos dessa propagação. Hoje nós vamos ver mais dois fenômenos que tratam também do comportamento da luz em determinados ambientes. Para isso nós precisamos entender que enxergamos a luz, que enxergamos porque a luz ela atinge nossas retinas, estimulando essas nossas retinas. Né? Por exemplo, a luz que emana de um livro, quando vemos, atravessou o ar antes de chegar aos nossos olhos. O livro, por sua vez, não produziu a luz emitida, que pode ter vindo de uma lâmpada próxima ou mesmo de outras fontes. Nesse processo, nós reconhecemos o fenômeno da reflexão da luz. Olha só essa imagem. E ela pode ser uma reflexão difusa, dependendo da superfície onde a luz ela atinge, ela é incidida, né? Então, ela é uma reflexão difusa quando a superfície ela não é tão polida, não é tão lisa. Por que reflexão, professor? Porque os raios de luz eles incidem, eles batem na superfície e eles refletem de volta para o meio de onde eles vieram. Tá? O fenômeno que ocorre quando vemos nossa imagem refletida em um espelho, na superfície da água ou do vidro, é chamado de reflexão especular ou regular da luz. Aqui, por exemplo. Então, quer dizer que existe diferença entre a reflexão difusa e a reflexão regular? Existe sim. No caso da reflexão regular, nós temos uma superfície quase polida, 100%, ou uma superfície totalmente irregular. Vejam que a gente percebe isso porque os raios de luz eles refletem quase perfeitamente, né? Observe a imagem da onça bebendo água, do guepardo, aliás, bebendo água. Veja que ele fica quase perfeitamente refletido. É como se o lago ele funcionasse como um espelho de tão polido que está a superfície. Isso acontece em vidros, por exemplo, na água que está bem calma ou em superfícies regulares, diferente da reflexão difusa. Tá? E quais são as leis da reflexão? São leis matemáticas, físico-matemáticas, que explicam como é que ocorre a incidência dos raios de luz, tá? E a reflexão desses raios de luz. A gente precisa saber que o raio de luz, ou o raio incidente, a reta normal que passa pelo ponto de incidência e o raio refletido estão contidos em um mesmo plano. Tá? E que a medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão. Observe essa imagem aqui. Veja ali, nós temos uma fonte de luz que está produzindo raios de luz que irão gerar o raio de incidência. Ele vai tocar a superfície em um ponto que nós chamamos de O e irá ser refletido, né? Veja que ele está no mesmo plano, ele não ultrapassou aquele plano ali onde o raio de incidência tocou. N se chama de reta normal, é uma reta que divide o plano, tá? I é o ângulo de incidência, porque é do raio que foi incidido sobre a superfície. Incidir é projetar sobre a superfície, tá? E R é o raio de reflexão, o ângulo de reflexão. Por quê? Quando esse raio ele incide na superfície, ele gera uma reflexão. Por isso que nós chamamos de fenômeno da reflexão luminosa, tá? Então, por hoje, espero que tenha compreendido direitinho aí. Depois nós vamos falar também da refração, tá? E da formação de imagens através de espelhos. E aguardo vocês na próxima.